Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Esse vídeo ele faz parte da série Bereano Análise, onde eu tenho o propósito de analisar biblicamente os acontecimentos, meus irmãos, no meio religioso e também evangélico. E eu fiz a análise sobre a falsa profecia do pastor Ezequias Silva, que se intitula Pastor da Igreja Assembleia de Deus. E o vídeo análise ele vai aparecer aqui em cima nos cards, caso você não tenha assistido, meus irmãos. E essa falsa profecia viralizou no Brasil. Famosos viram essa falsa profecia e pessoas de todas as religiões, jovens com medo, idosos apavorados, querendo os seus lares devido a esse aviso desse homem. Mas no dia 30 de março, na madrugada, nada aconteceu. Aonde estão as pessoas morrendo, por exemplo, no supermercado, as televisões e a internet noticiando sobre inúmeras mortes? Aonde está o cavaleiro amarelo de Apocalipse? E essa falsa profecia veio do próprio coração desse homem, no coração enganoso que foi atribuído a Deus. E ontem, 30 de março, nada aconteceu, provando que a suposta profecia desse falso pastor e falso profeta é mentirosa. O pior de tudo é você escutar esse homem tentando argumentar sobre o não cumprimento da sua profecia, pois ele entra em inúmeras contradições. Veja esse pequeno trecho do vídeo das contradições que ele mesmo se perde. A revelação ela veio. Quem disse que não veio? Nenhum momento Deus trouxe uma revelação de desgraça. Vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar, o espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30. Deus dá a revelação que o cavaleiro, eu vi um cavalo amarelo, onde tinha um cavaleiro em cima do cavalo, uma bola de fogo, os olhos de fogo, acendia e apagava. Essa visão Deus me deu. E eu vi um espírito de morte correndo para lá e para cá. Deus não está falando que é o cavalo e nem é um cavaleiro que está matando ninguém. Porque eu vi um cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas, e eram muito rápidos. Isso é o mundo inteiro, escute. Vai passar nas televisões, vai passar nas plataformas das internet, as pessoas passando mal caindo dentro dos mercados, as pessoas passando mal caindo nas ruas. Pode aguardar dia 30. Segundo as Escrituras, os falsos profetas são iludidos pelos seus próprios corações. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração? Jeremias capítulo 23, versículo 26. E o falso profeta não somente engana, ele é próprio enganado pelo seu próprio coração. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. E o profeta que proclama coisas enganosas ao povo é ludibriado pelo engano de seu próprio coração. Em geral, os falsos profetas, eles são sinceros naquilo que eles pregam, mas esse homem, nitidamente, sem nenhum arrependimento, meus irmãos, em falar algo mentiroso em nome de Deus, sendo que Deus não falou nada para ele, ele está enganado pelo seu próprio coração enganoso. Mas isso não exclui, meus irmãos, o fato de que ele é responsável por esse ato blasfemo. E agora, qual que deve ser a posição da igreja, dos verdadeiros cristãos diante disso? Será que devemos ficar calados e dizer, é só mais um falso profeta no Brasil? Qual era a atitude de Israel no Antigo Testamento com falsos profetas, meus irmãos? Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Deuteronômio capítulo 13, versículo 5. E essa era a linguagem das Escrituras para aqueles que pervertiam a palavra de Deus e falavam algo em nome de Deus, sendo que Deus nunca disse nada para essas pessoas. Mas por que uma pena tão severa? Era por causa do elevado grau de destruição que a falsa profecia poderia causar na vida do povo de Deus e pelo santo nome de Deus que deve ser reverenciado e temido. Agora aplique isso a essa falsa profecia desse suposto pastor Ezequias. Olha a proporção que essa falsa mensagem, meus irmãos, atingiu.
atingiu crentes maduros, crentes imaturos, foram milhões de visualizações que atingiram também os ímpios. Eu assisti mais de 6 vídeos de pessoas de canais seculares que não são crentes, achando um absurdo isso em meio de pandemia, e agora eles estão escarnecendo do evangelho, dos verdadeiros cristãos em geral. E o pior de tudo isso, mancha a reputação da igreja, mancha o evangelho, e cada vez mais a igreja perde credibilidade no mundo e mais é difícil nós pregarmos o evangelho. E diferente de Israel, a igreja hoje não é um estado teocrático como nos dias da antiga aliança. Não podemos condenar os falsos profetas através da penalidade de morte. Mas as escrituras nos exortam a extirpar os falsos profetas e fazerem eles se calarem para não causarem nenhum dano ao povo de Deus. Muitas pessoas, por exemplo, têm argumentado que devemos julgar a profecia e não o profeta. Me diz aonde está escrito isso na palavra de Deus? Será que a profecia não está intimamente ligada àquele que fala ela? João Calvino, por exemplo, escreveu que o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina sendo atacada e não fizesse nada. Agora, veja o texto bíblico do meu argumento, meus irmãos, que comprova que isso não é bíblico. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Título capítulo 1 do versículo 10 ao 13. E essa ordem do apóstolo Paulo deve ser aplicada não à igreja fiel ou contra os gentios ou incrédulos da sociedade daquele tempo, mas contra os crentes de tendência judaizante. Paulo afirma que eles não poderiam continuar a pregar ao povo de Deus, ensinando eles. Paulo entendeu que esses enganadores tinham que ser calados. Essa é uma verdade do tempo de Paulo e também é para nós, meus irmãos. A nossa grande preocupação deveria ser contra aqueles que estão no meio do povo de Deus. No entanto, a igreja contemporânea não tem tido coragem de pôr a mão nesses homens, nem de impedi-los de continuar falando no meio do povo de Deus. E durante muitos anos, homens influentes no meio evangélico, por exemplo, como Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Silas Malafaia, apesar de suas doutrinas heréticas e ensinos perversos e uma péssima conduta de vida, eles continuam a ter muitos seguidores, eles continuam a ter sucesso. Isso se deve ao fato de muitos cristãos sinceros, mas estão acovardados na batalha espiritual. Pessoas como Ezequias precisam ser calados, silenciados, pois vocês viram o estrago que uma falsa profecia pode fazer? Pessoas idosas com medo, crentes novos na fé sem discernimento espiritual estavam com medo também. Ímpios zombando do cristianismo e a reputação da igreja cada vez mais vai para o lixo. E infelizmente muitos de nós têm permitido, meus irmãos, no presente contexto evangélico brasileiro, uma vez que as igrejas pregam a sã doutrina, têm se mantido caladas diante de falsos ensinamentos, falsos profetas propagados nas igrejas brasileiras. É como se os falsos profetas eles tivessem total permissão para ensinar e desviar milhares de pessoas do caminho correto, meus irmãos. Veja esse exemplo bíblico comigo sobre o exemplo do apóstolo Paulo diante de um falso profeta. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se a Elimas, o mágico, porque assim o interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos capítulo 3, do versículo 6 ao 10. Imagina chamar um falso profeta hoje de o filho do diabo. O espírito ecumênico da nossa época
consideraria essa atitude de Paulo como falta de amor. E como todo falso profeta, ele estava tentando afastar da fé o prócônsul Sérgio Paulo. E é importante ressaltar que os falsos profetas em toda a história da igreja sempre tiveram grande capacidade de persuadir e desviar pessoas de todas as classes sociais, meus irmãos. E nessa passagem, prócônsul é adjetivo como um homem inteligente, tendo em vista o cargo que ele ocupava no Império Romano. Ele era um homem de alta estirpe. E é possível notar que a falsa profecia pode levar as pessoas para longe da fé cristã. E isso de fato tem acontecido em nossos dias, e milhares de pessoas, inclusive ricas, inteligentes, estão sendo enganadas pelos falsos profetas que falam em nome de Deus aquilo que ele nunca falou, tendo em vista o seu próprio benefício financeiro. Assim como Paulo e Barnabé, os verdadeiros cristãos não devem temer o confronto. Pelo contrário, nós devemos nos esforçar na batalha espiritual. E a igreja do Senhor não pode omitir-se, tendo uma atitude passiva diante da propagação de uma falsa profecia. Devemos nos levantar. Enquanto os cristãos se mostram indiferentes ao quadro atual, milhares de pessoas estão sendo enganadas, em dúvidas, e Deus não aprova a passividade na sua igreja, meus irmãos. Pelo contrário, a sua palavra autoriza e exorta a pregar a verdade, combater e expor aqueles que tentam deturpar em benefício próprio, meus irmãos. E é necessário novamente que a igreja repreenda severamente os falsos profetas. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Título capítulo 1 do versículo 13 ao 14. E Paulo tem outra expressão que aponta para uma punição em relação aos falsos profetas. Ele diz que eles devem ser repreendidos severamente, que traz o seguinte significado, meus irmãos: refutar, exigir prestação de contas, mostrar a alguém a sua falta. E desse modo a Escritura ensina que quando alguém perverte a palavra revelada de Deus de forma proposital e pecaminosa, a igreja precisa manifestar-se. Do contrário, ela está sendo conveniente com essas aberrações que surgem dia após dia no meio da igreja de Cristo, meus irmãos. E o verbo em grego, traduzido como repreender, tem um significado de refutar, reprovar, disciplinar e punir. Mas infelizmente muitos cristãos pensam que estão em um parque de diversão e não em uma batalha espiritual. Por trás de cada homem que Deus usa, Satanás também usa os seus homens, assim como ele usou esse homem. E nessa batalha, Deus precisa de homens e mulheres que tenham amor pela verdade e não sejam covardes. Não devemos fazer isso, meus irmãos, com interesse ou prazer pela contenda, mas sim devemos ter amor pela verdade, porque a verdade nos libertou. Aonde está a verdadeira fiel, a igreja de Cristo, os verdadeiros cristãos que devem protestar contra o mal, as heresias, as blasfêmias, para mantermos a pureza dentro da igreja verdadeira? Onde estão vocês? E homens como Ezequias e outros falsos profetas que têm perturbado a igreja de Cristo devem ser calados, repreendidos, para que não tenham mais espaço na internet, seguidores e também visualizações. E eu creio também que dentro da denominação Assembleia possui inúmeras pessoas sinceras, crentes genuínos que não concordam com esse movimento, e creio, meus irmãos, que os representantes dessa dominação deveriam se manifestar com uma nota de repúdio acerca desse homem e seus adeptos que se dizem assembleianos. E essa foi mais uma análise bíblica, meus irmãos. Se você gostou, deixe o seu like e também seu comentário. E se inscreva se você ainda não é inscrito, para sempre acompanhar novas análises bíblicas, novos estudos e trechos de sermões que eu sempre estou postando aqui no canal. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.